Muito boa tarde a todos. Vamos estudar a lição de número 6, lição do dia 9 de maio de 2021, onde o tema da lição diz: a misericórdia de Deus. Texto áureo: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim. Lamentações 3, versículo 22. Verdade aplicada. O Senhor Deus é riquíssimo em misericórdia, agiu para nos reconciliar com Ele por intermédio de Jesus Cristo. Os objetivos: destacar a grandeza das misericórdias do Senhor, falar que a misericórdia e a fidelidade estão ligadas, ensinar que Deus trabalha visando a restauração. O texto de referência está em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 21, versículo 22, 23, 24, 25 e 26. São os textos aí que estarão dentro aí dos 3 tópicos subdivididos dentro da lição. Muito bem, começamos pelo tópico de número 1. Tópico número 1, as misericórdias do Senhor. Nós estamos estudando sobre os atributos. E a misericórdia, ela entra nos atributos incomunicáveis ou atributos comunicáveis de Deus. São os atributos comunicáveis de Deus, são aqueles que Deus compartilha com o homem. Então, misericórdia faz parte daquele grupo seleto de atributos comunicáveis de Deus, né? E qual o significado da palavra misericórdia? Ela tem muitos significados, a palavra misericórdia. E nós vamos ver aí dentro da lição o significado dela. A princípio, a palavra misericórdia, ela vem do latim, tá? Misere, que significa ter compaixão, e cordis, que significa coração, também chamado de miseratio. Então, são essas duas junções da palavra latina que formam a palavra misericórdia. Aí eu notei da seguinte maneira: Deus podia nos castigar por nossos pecados, mas Ele usa a misericórdia. O que Ele fez? Ele deu uma oportunidade ao homem para rever seus conceitos e suas práticas erradas. Então, através da misericórdia, Deus deu ao homem oportunidade para o homem rever todos os seus erros e todas as suas práticas erradas. Há muitas referências, mas eu deixei uma que é muito conhecida, que é 2 Crônicas 7, versículo 14. A Bíblia também registra várias oportunidades dadas por Deus aos homens. Tanto no Novo Testamento, nós vemos aí de Gênesis até Malaquias, que a misericórdia de Deus aí, ela foi de uma maneira tremenda no Velho Testamento. Deus deu muitas oportunidades, houve muitas rejeições, Deus deu muitas oportunidades, houve muitos pecados. Deus, por ser um ser bondoso, é um dos atributos de sua bondade, Ele dá oportunidade para o homem dentro da misericórdia, mas tem uma coisa: Deus não deixa também de castigar o homem. Ele usa a disciplina como meio também para castigar o homem, mas Ele usa a misericórdia, porque Ele é misericordioso. Um outro lado de Deus que Ele é longânimo. Ele é misericordioso e é também longânimo. Eu coloquei aqui como outro atributo de Deus, ou outra característica de Deus para o homem: longânimo. Longânimo é a virtude de suportar com firmeza as contrariedades em benefício de outrem, aceitar de modo firme e corajoso as adversidades em favor de outrem. Isso é longanimidade. E nós vamos encontrar essa palavra aqui, ó, longanimidade, lá nos frutos do Espírito. Lá nos frutos do Espírito, em Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 23, nós vamos encontrar lá, nos frutos do Espírito, nós vamos encontrar a palavra longanimidade que está lá.
né? E a palavra longanimidade também é atributo incomunicável de Deus, ou o atributo comunicáveis, né? Comunicáveis, que são aqueles que Deus compartilha. Então, longanimidade é atributos comunicáveis de Deus, ou seja, atributos que Deus compartilha com o homem, porque os incomunicáveis Deus não compartilha, mas os comunicáveis sim. Então, misericórdia, bondade, graça, justiça são atributos comunicáveis. Deus compartilhou com o homem. Misericórdia significa ter capacidade de sentir aquilo que o outro sente, aproximar seus sentimentos de alguém, ser solidário com as pessoas. Isso aqui é misericórdia. Nós vemos isso aqui no Novo Testamento, em Marcos capítulo 10, versículo 46, aparece muito aqui, quando o Bartimeu, ele clama por misericórdia. Tem misericórdia de mim. E muitas outras pessoas pediu misericórdia. Muitas outras pessoas pediram misericórdia. Sabiam dos seus erros. Pediu misericórdia porque sabia que Deus era um Deus bondoso, longânimo, piedoso, justo. Então nós vemos a palavra misericórdia muitas e muitas das vezes no Velho Testamento e a palavra misericórdia no Novo Testamento. Ou seja, Deus suportou de modo firme nossas adversidades, usando assim de longanimidade e misericórdia. E misericórdia. Tópico 1.1 da lição. As misericórdias do Senhor não têm fim. Não tem fim. Ela é infinita. A minha misericórdia pode acabar. Ela pode ter um fim. Mas a de Deus, ela é infinita. A minha misericórdia ou compaixão, eu posso colocar nela um limite. Mas a de Deus é ilimitada. A de Deus é ilimitada, que é o tópico 1.1 da lição. Ela não tem fim. As misericórdias de Deus, eu anotei aqui, não acabam. Não acabam. Não tem limite. Deus conhece nossa fraqueza, por isso usa aqui de misericórdia. Lembra de Davi no Salmo 51? Quando Davi comete aquele pecado com a esposa de Urias, está lá também no Velho Testamento. O que Davi pede a Deus? Misericórdia. Ele pede a Deus misericórdia. Ele sabia que ele cometeu um erro gravíssimo. E ele conhecia os mandamentos, sabia que ele tinha transgredido o mandamento. Ele pede a Deus o quê? Misericórdia. E para Deus não retirar dele o Espírito Santo na vida dele. Ele pede a Deus misericórdia. Então a palavra misericórdia, ela está implícita ou atrelada a todo o Velho Testamento, como está também implícita e atrelada a todo o Novo Testamento. E está também a misericórdia de Deus sobre a humanidade nos dias de hoje. No dia de hoje. Sua misericórdia nos deu esperança. Sua misericórdia nos salvou. Sua misericórdia é para sempre. É para sempre. Ela não acaba. Isso aqui é o resumo do tópico 1.1. Sua misericórdia é de eternidade a eternidade. Sua misericórdia estende-se de geração a geração. Nós vemos isso aí lá atrás no Velho Testamento todo, que a misericórdia de Deus passou por todas as gerações. No Novo Testamento foi a mesma coisa, a misericórdia de Deus passou por todas as gerações. Hoje é a mesma coisa, a misericórdia de Deus se estende de geração a geração. O salmista Davi falou muito bem isso aí, expressou muito bem isso aí nos Salmos, que a sua misericórdia é de geração para a geração. E por que usamos a palavra misericórdias? Porque é plural. Porque é plural. Se usássemos ela no singular, ela seria misericórdia. Por que usamos misericórdias? Porque o salmista também diz que muitas são as tuas misericórdias, Senhor.
porque elas são muitas. Não são muitas. Eu anotei aqui, qual é o limite da misericórdia de Deus? Ela é infinita, não tem limite nela, é infinita. Qual é o tempo da duração da misericórdia de Deus? Também anotei aqui, para sempre. As suas misericórdias se renovam. Aleluia. As suas misericórdias se renovam. Lamentações de Jeremias, ele fala aqui no capítulo 3, no versículo 23 do texto de referência, novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Ou seja, a misericórdia de Deus se renova a cada manhã, a cada amanhecer do dia. Deus está renovando a sua misericórdia. Então ela se renova. Ela se renova. Diferença entre graça e misericórdia. Tem diferença? Tem. Misericórdia é Deus não nos castigando como merece nossos pecados. Isso é misericórdia. E graça é Deus nos abençoando, apesar de não merecermos. Está aí a diferença entre uma e outra. Misericórdia é a libertação do julgamento. Graça é Ele estendendo sua bondade aos indignos. Salmo 51, versículo 1, versículo 2. Lembra que nós falamos aí? Davi pediu misericórdia após pecar. 2 Samuel 24, versículo 14. Provérbio 28, 13. Provérbio 28, 13. Aqueles que confessam e deixam, alcançam misericórdia. Mas aqueles que não confessam e não deixam, nunca prosperará. Provérbio 28, 13. Então, perdão dos pecados. Quando se confessa, alcança misericórdia. Mateus capítulo 5, versículo 7. Jesus falou sobre as bem-aventuranças. E a palavra misericórdia, ela aparece lá nas bem-aventuranças ou beatitudes, no capítulo 5 de Mateus, lá no Sermão da Montanha. Ele fala lá que felizes ou bem-aventurados são quem? Os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Tópico 1.2 da lição, resumo dela. 1.2 da lição. As misericórdias são novas a cada manhã. Lamentação de Jeremias 6, 23. Eu tenho certeza que hoje a misericórdia do Senhor já se renovou na minha e na sua vida. Amanhã pela manhã vai ser a mesma coisa. E assim sucessivamente. Renovação de Deus, mesmo sendo nós pecadores. Quando? Cada manhã. Renovação diária para o nosso bem. Por que Deus renova? Seu objetivo e alvo, alcançar os que já são salvos. Por isso ele usa a misericórdia. Alcançar os que já são salvos, que é seu objetivo e seu alvo. Tá. E os que não são salvos? É por isso que ele usa a misericórdia, para alcançar os que já são salvos e também para alcançar aqueles que não são salvos. Por quê? Os que já são salvos sabem que vão continuar pecando. E os que já estão no pecado, que não são salvos também. Então a misericórdia alcança ele. Deus trabalha com objetivo, alvo, meta e propósito, que é o tópico 1.2. Vai falar que Deus trabalha com essas 4 coisas que eu notei aqui. Objetivo, alvo, meta e propósito. Ele trabalha em prol dos pecadores e dos não pecadores, para que a sua misericórdia alcance eles todo dia e se renove todo dia. Ao se renovar cada manhã, significa dando ao homem mais uma oportunidade. Comparação entre o nascer do sol e a noite. Ele fez uma comparação aqui, uma metáfora entre o nascer do sol e a noite. Significa que entre o nascer do sol e a noite é a oportunidade que o homem tem. Então fez uma comparação aqui. Aqui fala de oportunidades, tanto de manhã, tanto de noite. Salmo 103, versículo 8. Misericórdia também é bondade e compaixão a favor de quem não merece. Alguém que o despreza. Deus também trabalha com a possibilidade do homem desprezar essa oportunidade. Mas será possível que o homem pode desprezar? Sim, o homem despreza a oportunidade da misericórdia de Deus. Tópico 1.3 da lição. As misericórdias de Deus não fazem acepção de pessoa. A misericórdia de Deus é para o preto, é para o branco, é para o amarelo,
É para o rico, é para o pobre. A misericórdia de Deus, ela não faz distinção ou acepção de pessoa. Ela é para todo mundo. A misericórdia de Deus veio para todo mundo. É para todo mundo. Não faz acepção de pessoa. A única coisa que ela não faz é acepção de pessoa. Não faz. Ela é para todas as pessoas. Ou seja, a misericórdia de Deus alcança todas as pessoas do mundo. A misericórdia de Deus não está restrita a alguém. A misericórdia de Deus não faz acepção de pessoa. Deus distribui sua misericórdia a toda cor, raça, posição social, idade ou país. A todos Deus estendeu a sua misericórdia. Ele encerrou todos debaixo da misericórdia, colocou todos debaixo da misericórdia. Propósito que ele fez isso. Encerrou todos debaixo da desobediência, né? É exatamente para usar de misericórdia que Deus encerrou todo mundo debaixo da desobediência, para usar de misericórdia. Ele só usa de misericórdia? Não, ele usa também de justiça, que é um dos atributos comunicáveis. Ele usa de justiça também. Para qual finalidade? Restaurar o homem quando ele se arrepender. É para essa finalidade que ele usa. Eu coloquei aqui também, ó, que Deus também tem uma decisão, ou seja, a decisão de Deus. Qual é? Perdoar o homem. Qual é a decisão de Deus? Perdoar o homem. Se nós formos ler lá Ezequiel 33, Ezequiel 18, nós vamos ver lá. Vamos ver lá que Deus, ele não tem prazer na morte do homem ímpio, mas o prazer é que ele se converta. Significa Deus dando oportunidade para ele se arrepender. Todos têm oportunidade de se arrepender. Todos. Deus é misericordioso para com todos. Para com todos. Perdoar o homem, não voltar atrás devido ao seu atributo moral, que é fidelidade. Deus, ele criou nele uma norma. Ele criou nele uma norma que é a fidelidade. E por ele criar isso nele, Deus, ele tem esse jeito, né, de voltar atrás e perdoar o homem. Ele tem esse jeito de voltar atrás e perdoar o homem. Isso é do próprio Deus. Isso faz parte do seu atributo moral. É chamado de atributo moral de Deus. Caráter moral de Deus. Voltar atrás em prol do homem. Os atributos de Deus são unidos. Eles são unidos, né? Um ao outro. Bondade e fidelidade, que são atributos de Deus, são unidos. Fidelidade é unido com misericórdia, com compaixão, com bondade, com longanimidade. Eles são unidos entre eles. São unidos. A misericórdia de Deus alcançou o homem após a queda. Romanos 3, 23. A misericórdia restaurou o homem. Aleluia. Tópico 2. As misericórdias de Deus e sua fidelidade. Mais dois atributos aqui comunicáveis de Deus. Misericórdia e fidelidade. Aí eu dividi da seguinte forma, ó. Juízo e desobediência. Ele usa o juízo. Ele usa o juízo. E desobediência. Ele usa para quê? Para aplicar o juízo. Na desobediência, ele usa o juízo para aplicar a correção no homem. É isso que Deus faz. Juízo. Qualidade de quem age responsável e conscientemente. E usa também a palavra chamada restauração. Romanos 11, versículo 31, 32, também deixou uma referência. Mesmo na desobediência, Deus usou de misericórdia. Mesmo na desobediência do homem, Deus usou de misericórdia. Sua misericórdia não faz acepção de pessoa. Aí dentro da misericórdia tem uma promessa. Promessa dentro de sua fidelidade. Qual é a promessa dentro da sua fidelidade? Perdoar. É uma promessa que está dentro da fidelidade de Deus. Deus é fiel em perdoar. A Bíblia fala que Deus, ele é fiel em perdoar. Mesmo que nós permaneçamos infiéis, diz a Bíblia que Deus é fiel em perdoar. Então aqui, dentro da fidelidade, ele deu uma promessa para o homem. Que promessa é essa? De perdoar o homem. De perdoar o homem. E o juízo? É o ato ou ação de julgar,
avaliar e tirar conclusões a partir de comparações de diferentes pontos de vista. Juízo, qualidade de quem age com prudência, de modo responsável e consciente de suas ações. Deus usa exatamente o juízo exatamente para poder punir o homem. De uma forma que só ele sabe como fazer. Dentro da fidelidade, que é uma das características de Deus, ele não desiste. Aleluia. Não vira as costas, não abandona seus filhos. Mesmo que você esteja errado, em pecado, Deus ele é fiel, ele não abandona você porque você pecou, errou, não. Ele não vira as costas porque você pecou e errou. Às vezes nós viramos as costas para alguém quando alguém erra, mas Deus não. Nós agimos assim. Quando alguém erra, nós viramos as costas para ele. Quando alguém erra, Deus não vira as costas para ele. E nós temos um fato verídico lá no livro de Gênesis. Quando o Adão pecou, o que Deus fez? Foi Adão que veio procurar Deus ou foi Deus que procurou Adão? Foi Deus que procurou Adão. Tanto é que na viração do dia, Deus chamou Adão. Adão, 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 onde tu estás? Ele pecou, se escondeu e Deus foi procurar ele. É o que está dizendo aqui. Dentro da fidelidade, que é uma das características de Deus, ele não desiste, ele não vira as costas, não abandona os seus filhos. Adão e Eva pecou. Deus não virou as costas para eles. Deus não virou a cara para eles. Deus não fez pouco caso deles. Às vezes quando alguém peca e erra, a primeira atitude nossa é virar as costas para a pessoa, fazer cara de nojo, cara feia para a pessoa, ignorar a pessoa, abandonar a pessoa. Jesus usou do mesmo atributo que Deus fez com Adão, Jesus fez com a mulher pecadora. Aleluia. Em João capítulo 8. Quando pegaram aquela mulher no ato de adultério. Aleluia. A lei de Moisés mandava que as tais tinham que ser mortas. Mas ali estava alguém que era maior do que Moisés. Estava ali a graça, que era Jesus. E quando trouxeram aquela mulher, os homens falaram: mestre, a lei de Moisés manda que as tais sejam apedrejadas. Nós pegamos esta. E Jesus escrevendo na terra. Jesus se vira para a mulher e disse assim: mulher, onde estão os teus acusadores? Antes ele pergunta: qual de vós não tem pecado? Que atire a primeira pedra. Ninguém ousou tirar a pedra da mulher. E Jesus perguntou: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te acusou? Então nem eu te acuso. Vá, não peques mais. Jesus não virou as costas para a mulher pecadora. Jesus não virou as costas para a mulher samaritana, uma mulher em pecado. Para muitas pessoas na Bíblia, Jesus não virou as costas. Por quê? Faz parte do seu caráter moral. Aleluia. Faz parte do seu caráter moral. É atributo moral, fidelidade. Jesus também usou disso com as pessoas. E nós? O que fazemos? Qual é o nosso papel? Como nós temos feito? Deus quer que seus filhos façam o mesmo. Use também com a mesma ação que ele fez aqui. Fidelidade vem do latim fidelis, atitude de quem é fiel, de quem tem compromisso naquilo que assume, mesmo que leal, confiável, ou mesmo que leal, confiável, honesto e verdadeiro. Tópico 2.1, as misericórdias de Deus estão atreladas ou ligadas à esperança. Misericórdia dentro da esperança. Dentro da esperança, Deus usou de misericórdia. Aleluia. E dentro da misericórdia, Deus usou de esperança. A misericórdia traz esperança. A misericórdia é a razão para termos esperança. A cada manhã, as misericórdias do Senhor se renovam. Nós renovamos a nossa fé e a esperança se renova a nossa força. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Lamentações 3, 21. Dois atributos de Deus aqui, bondade e misericórdia. São atributos também de Deus, atributos comunicáveis. Para quem serve? Para aqueles que nele esperam. Com que atitude? Arrependimento e humildade.
Romanos 8, 24, 25, Jó capítulo 7, versos 17 e 18. Sem a misericórdia de Deus, ninguém teria esperança. A esperança trouxe de volta a reconciliação com Deus. A esperança trouxe também perdão. Através desses dois atos, dos atos de Deus, o homem se livrou da condenação. Tópico 2.2. As misericórdias de Deus estão atreladas à disciplina. Ele usa de misericórdia, mas também, lembra que eu falei no início aqui, mas também usa de disciplina. Ele aplica disciplina, mesmo usando misericórdia. Ele não aceita erros, por isso aplica disciplina. Misericórdia não esconde os erros e pecados. A disciplina é justa. Mesmo o homem pecando e Deus usando de misericórdia, ele aplica seu juízo. O pecado do homem não impede o juízo de Deus, mesmo ele sendo misericordioso. Frase: a vontade de Deus só me leva até onde a sua misericórdia me pode proteger. Você só entende o que é misericórdia quando precisa dela. Outra: a vontade de Deus nunca irá levá-lo aonde a graça do Senhor não irá protegê-lo. A graça de Deus é como a chuva. Quem está fora até pode ver, mas apenas só se molha quem sabe como é. Tópico 2.3. As misericórdias de Deus estão aonde? Ligadas, atreladas, juntas, ligadas ao arrependimento. Atreladas, ligada, amarrado, unido, o mesmo que amarrado, unido. Sinônimo de quem está preso a algo ou ligado a ele. Qual é o objetivo da misericórdia? Anotei aqui, ó. Dar oportunidade e tempo a todos para reconhecer seu estado pecaminoso. Aleluia! Seu estado pecaminoso. É para isso que serve aqui o objetivo. Oportunidade de perdão e de arrependimento também. Deus aqui mostra a sua longanimidade. Aqui mostra que Deus tem paciência com o homem. O homem errando, pecando, errando, pecando, e Deus sendo paciente com o homem. Aí aqui é uma palavra chamada aqui, ó, tardio. Tardio em demorar-se. Tardio em irar-se. Tardio em chegar tarde. Irar-se significa vingança ou sentimento impulsionado pelo desejo de vingar-se. Aqui tem a paciência de Deus. Anotei aqui, ó. Deus espera o ser humano tomar atitudes antes de agir. O homem não merece o perdão. Deus espera pelo homem. 2 Pedro 3,9. Não que Deus seja incapaz de perdoar, não. Deus é capaz de perdoar. Critério que ele usa: misericórdia. Por isso Deus demora. A palavra tardio em irar-se significa que Deus se demora. Deus se demora. A palavra tardio em irar-se nesse tópico aí significa que Deus se demora. Tardio é demorar-se. Deus se demora. Deus fica prolongando, dando tempo de perdão ao homem. Dentro da misericórdia, Deus dá oportunidade e tempo suficiente para o homem se arrepender. Dentro da misericórdia, Deus mostra seu amor pelas suas criaturas. Resumo: os homens precisam também responder à misericórdia de Deus, com fé e com arrependimento. No tópico 3, no tópico 3 da lição, lembrando que é o resumo só, essa lição é resumo. A lição completa vamos estudar na Escola Bíblica Dominical. Deus trabalha visando o quê? A restauração. Eu coloquei aqui no rascunho como objetivo de Deus. A palavra restauração significa restabelecimento, retorno à situação ou estado anterior. É Deus trazendo o homem de volta ao seu estado anterior, que era lá no início, quando ele foi criado. E a restauração, Deus traz o homem para o seu estado anterior. A restauração serve para isso. Deus espera o homem voltar-se para ele. Com qual objetivo que Deus espera o homem voltar para ele? Para restaurá-lo. Aí temos a figura do Pai, que usa de misericórdia, né? Deus é chamado de o Pai das misericórdias. Deus é chamado na Bíblia de o Pai das misericórdias. Então temos a figura do Pai aqui. O Pai. O pai, o filho erra, o pai fica esperando o filho voltar para se consertar. O filho erra, o pai fica esperando o filho voltar para se consertar. É a mesma figura aqui.
É Deus, é a figura de Deus, esperando o homem. O homem erra, peca e Deus fica esperando ele, dando oportunidade do homem para poder restaurar o homem novamente. Aleluia. Suspende por tempo indeterminado a pena do pecado ou castigo, dando oportunidade ao homem de quê? De arrependimento. Tópico 3.1, esperança em meio às aflições. Quando que o homem suporta as aflições? Quando ele mantém sua esperança em Deus. Quando que o homem suporta as aflições? Quando ele mantém a sua esperança em Deus. O papel de Jeremias foi de clamar para o povo reconhecer o seu pecado e voltar para Deus. Jeremias capítulo 3, versículo 19. Por quê? Porque Deus é misericordioso em perdoar. Jeremias lembra aqui que a esperança não morreu por causa da misericórdia de Deus que se renova a cada dia. Aleluia. Aí eu anotei como garantia de Deus também nesse tópico 3.1. Anotei aqui uma garantia de Deus. Jó 19, 25. Nem sempre Deus nos livra das aflições, mas passa conosco, dando-nos força para vencer. A palavra aflição ela vem do grego tílipis, que é o ato de prensar, imprensar, pressão. O mesmo que opressão, tribulação, angústia. João 16, 23, Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Nesse mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Ninguém está livre da aflição, todo mundo tem que passar por ela. Tem de bom ânimo, ou seja, não se entregar ao desânimo. Jesus falou, eu venci, vocês vão vencer. Para vencer é preciso força de vontade e coragem. Aflição, sentimento de agonia, sofrimento intenso, preocupação ou desassossego por alguma causa ou coisa em que vai afetar a vida direta ou indiretamente. Deixa uma referência também em Miqueias, capítulo 7, versículo 7. Eu, porém, esperarei no Senhor. Esperarei no Deus da minha salvação. O povo aqui vivia uma situação de apostasia muito difícil, mas a esperança foi o lema deles para vencer as aflições. Tópico 3.2, a aflição é temporal e equilibrada, ou seja, vou resumir, a aflição é coisa que é temporária. Temporária. O que é uma coisa temporária? É uma coisa que é passageira. É passageira. É uma coisa que vai passar com o tempo, não vai ficar para sempre. Equilibrada. Deus só dá aquilo que nós podemos suportar. Deus não dá nada além daquilo que nós não podemos suportar. O tópico 3.2 diz que Deus só dá aquilo que nós podemos suportar. Uma frase. Deus nunca nos dá fardo maior que podemos suportar. Deixei referências em Mateus 11, 23 ao 30, 1 Coríntios 10, 13. Frase. Deus nunca dá para a gente uma cruz maior que a gente possa carregar. Jamais. Deus só dá aquilo que nós possamos carregar. Depois no rodapé eu vou deixar mais algumas frases no rodapé. E o último tópico que é 3.3. O propósito das aflições é levar o homem a fazer o quê? A refletir. Exatamente dentro das aflições que o homem vai pensar e vai refletir. É exatamente dentro das aflições que o homem vai pensar e vai refletir, que é o último tópico aqui, que é o tópico 3.3 da lição. Né? Ninguém se alegra nas aflições. Se o pecado é a cabeça da serpente, a aflição certamente é sua cauda. Foi uma frase aqui que um grande homem disse. Através da aflição, o Senhor nos faz humildes em sua presença e na presença dos outros. É para isso que serve. A aflição nos faz sensíveis à seriedade do pecado em nossas vidas. Alguém diz, o pecado tem o diabo por pai, a vergonha por sua companheira e a morte por seu salário. É uma frase que alguém diz aí. Deus usa a aflição como medicina que destrói nossa doença mortal. O Senhor usa a aflição como meio para que o busquemos mais intensamente. Oséias 5,15. Estando eles angustiados, cedo me buscarão. Oséias 5,15 fala isso aí. Salmo 119, versículo 71. Davi também, foi bom eu ter passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Quem diz isso? Davi. Aflição aqui significa abatido, perturbado, diminuído, humilhado. E a palavra decreto, que está no Salmo 119, 71, significa fala que de uma lei entalhada. Foi bom eu ter passado por todas as dificuldades,
pois nesse processo Deus foi entalhando suas leis em seus caminhos no meu coração. Olha aí, Salmo 179, versículo 71. Aflições podem resultar em correção. Salmo 119, 67. Serve também para provar a nossa fé. Com isto também se aplicaremos mais a oração. E através disso nós se aplicaremos mais a oração. Tiago 5, versículo 3. Tiago 5, versículo 3. A disciplina da igreja também é uma forma de misericórdia. As misericórdias do Senhor não ignoram. Não ignoram. Deus jamais, por ele usar de misericórdia, não quer dizer que ele vai ignorar o pecado, não. Ele vai tratar, ele não vai ignorar, não. Não acha que porque o homem peca e Deus usa de misericórdia que Deus vai ignorar. Não, Deus não vai ignorar, não. Ele não ignora. Ou seja, ele não vai passar por cima erros e pecados, ele vai tratar. Né? Minimizar, que está aí no tópico 3.3, significa aceitar, reduzir ao mínimo. Também Deus não vai aceitar isso aí, não, minimizar, aceitar. E muito menos Deus vai deixar passar para lá. São três coisas que tem aí. Deus não vai deixar para lá. Ou seja, Deus trata nossos erros sim. Hebreus 12, 29, Apocalipse 16, 1. Amém? Isso foi apenas um resumo da Escola Bíblica Dominical. Né? Conteúdo completo nós estudaremos na Escola Bíblica Dominical. No rodapé dessa lição, eu vou deixar mais algumas frases que não deu tempo de repassar aqui nesse pequeno estudo da Escola Dominical, mas que o Senhor, o nosso Deus, possa abençoar a sua vida em Cristo Jesus.